Em 29 de junho de 2021, o Partido Comunista Chinês comemorou seu centenário numa suntuosa cerimônia no Estádio Nacional de Pequim, com performances artísticas, fogos de artifícios e toda a pompa. Afinal, é uma data gloriosa para todo o país. Ou não? Para entender a história do Partido Comunista Chinês, é preciso voltar ao dia 4 de maio de 1919. Movimentos estudantis iniciaram seus protestos após os resultados desastrosos da participação da delegação chinesa na Conferência de Paris, durante a assinatura do Tratado de Versalhes, que concedia antigos territórios alemães na região aos japoneses. Os estudantes estavam decididos a despertar a resistência no país e, durante a rebelião, no centro de Pequim, na Praça da Paz Celestial, distribuíam panfletos que alertavam em tom apocalíptico. Esta é a última chance para a China na sua luta de vida e morte. Juramos hoje, solenemente, junto com todos os nossos compatriotas, o território da China pode ser ocupado, mas não pode ser entregue. O povo chinês pode ser massacrado, mas não se renderá. Nossa pátria está diante da destruição. Levantem-se, irmãos! Eles marchavam pela cidade e muitos choravam à beira da calçada. Atravessaram o bairro dos Diplomatas e invadiram a casa do ministro dos Transportes e chefe do Banco Estatal, um simpatizante dos japoneses. E gritavam: abaixo os traidores! O Japão aproveitou a Primeira Guerra Mundial para assumir o controle sobre uma grande parte da província de Shantung, cidade portuária de Tsingtao, um território que a Alemanha ocupou em 1898 e arrendou por 90 anos. Com o fim da Primeira Guerra, o presidente americano Woodrow Wilson enunciou os 14 pontos do direito de autodeterminação dos povos, o que deu esperança aos chineses de que o Japão devolveria esses territórios. A delegação chinesa, na Conferência de Paz de Versalhes, teve um grande apoio popular, em especial dos estudantes, mas tudo foi em vão. Muitos chineses sentiam-se humilhados por serem tratados como meia colônia, e a abolição do Império Milenar, em 1911, não contribuiu para a situação. Shen Duxiu, um dos principais nomes do movimento 4 de Maio e, posteriormente, fundador e primeiro presidente do Partido Comunista ao lado de Li Dazhao, fundou a mais influente revista daquela geração, a Nova Juventude, que serviu de base para o surgimento do movimento. Por essa influência revolucionária, os jovens do 4 de Maio consideravam a tradição milenar e, consequentemente, os velhos, o grande sinal de fraqueza da China. A família ficou fora de moda e não se desejava manter nem mesmo os sobrenomes, como registrou o escritor Shang Yiping ao descrever jovens universitários que substituíram os ideogramas do próprio nome para ele, você, eu, ou ainda que diziam não ter sobrenomes. O feminismo também se tornou um assunto corrente nos escritos de reformadores e revolucionários. Entretanto, conforme o livro As Boas Mulheres da China, da jornalista Xin Han, com inúmeros relatos de 1989 a 1997, as mulheres da China eram constantemente humilhadas, estupradas e abandonadas. Os jovens do 4 de Maio consideravam a tradição o grande sinal de fraqueza da China. A população não se entusiasmou com o movimento, mas em 1919, o universitário chamado Mao Tse-tung já pavimentava o caminho da China para o comunismo. E, em 1º de outubro de 1949, após anos de guerra civil no país, proclamou oficialmente a implementação da República Popular da China e se tornou o primeiro secretário-geral do governo central popular.
Em 1956, houve o chamado Desabrochar das 100 Flores, período em que Mao Tse-tung supostamente abrira espaço a diversas escolas de pensamento. Intelectuais desconfiaram da medida, apesar das garantias de Mao, e preferiram se calar, tendo surgido pouquíssimas pessoas contra o regime no início. Após algum tempo, no entanto, surgiram as críticas mais enfáticas contra o banimento de literatura estrangeira, a corrupção do partido e os níveis de pobreza no país. O desabrochar das 100 Flores foi, na verdade, uma estratégia para identificar elementos antirrevolucionários que pudessem atrapalhar a construção do comunismo na China, e os críticos foram perseguidos ou expurgados. A surpresa de Mao, com a falta do apoio acadêmico e intelectual àquela altura, deu início ao período da Revolução Cultural, que dizimou cerca de 20 milhões de pessoas. Somente no massacre de Quanxin, envolvendo duas facções do Partido Comunista, cerca de 150 mil pessoas foram decapitadas, espancadas até a morte, sepultadas vivas, apedrejadas, afogadas, fervidas ou estripadas. Em dezenas de condados de Quanxin, como Wuchuan, houve ainda canibalismo em massa. Cerca de 420 pessoas foram devoradas publicamente. Milhares de pessoas participaram. Segundo registros oficiais, ao menos uma pessoa foi amarrada a dinamites e explodida em pedaços. Além de diversos professores que foram espancados até a morte por seus próprios alunos, que chegaram, inclusive, a fazer com que as próprias vítimas arrancassem seus órgãos, como fígado e coração. Em novembro de 1957, líderes de partidos de países comunistas se reuniram em Moscou para celebrar o 40º aniversário da Revolução de Outubro. Nikita Khrushchev, primeiro secretário do Partido Comunista Soviético, propôs não apenas alcançar, mas superar os Estados Unidos no setor industrial nos próximos 15 anos através da competição pacífica. Mao Tse-tung foi tão inspirado pelo slogan que a China apresenta o seu próprio objetivo: alcançar e superar o Reino Unido em 15 anos. O grande salto adiante começou durante o período do segundo plano quinquenal, programado para acontecer entre os anos de 1958 e 1963, embora tenha sido descontinuado em 1961. Mao revelou o grande salto adiante em 1958 na cidade de Nanquim, tendo como objetivo o rápido desenvolvimento dos setores industrial e agrícola, com a esperança de utilizar uma gigantesca rede de mão de obra barata, evitando a importação de maquinários pesados. O governo também procurou evitar estratificação social e gargalos técnicos envolvidos no modelo soviético de desenvolvimento, mas buscou soluções políticas em vez de técnicas para fazê-lo. Desconfiado de especialistas técnicos, Mao e o partido procuraram replicar as estratégias usadas em seu reagrupamento na década de 1930 em Mian'an, após a Longa Marcha. Mobilização em massa, nivelamento social, ataques ao burocratismo e desprezo pelos obstáculos materiais. Mao defendeu que uma nova rodada de coletivação modelada no terceiro período da Rússia era necessária no campo, onde os coletivos existentes seriam fundidos em enormes comunas populares. A campanha das 4 pragas foi uma das primeiras ações tomadas no grande salto adiante em 1958 a 1962. As 4 pragas a serem eliminadas eram ratos, moscas, mosquitos e pardais. O extermínio deste último perturbou o equilíbrio ecológico, o que permitiu a proliferação de insetos que destruíram as colheitas. A campanha contra as 4 pragas foi iniciada em 1958 como uma campanha de higiene por Mao Tse-tung, que identificava a necessidade de exterminar os mosquitos, moscas, ratos e pardais.
Os pardais, principalmente o pardal montés da Eurásia, foram incluídos na lista porque comiam sementes de grãos, roubando do povo os frutos do seu trabalho, em sua concepção, considerando que os pássaros são animais públicos do capitalismo. As massas da China foram mobilizadas para erradicar os pássaros e os cidadãos tiveram que bater panelas e frigideiras ou bater tambores para assustar as aves de pousar, forçando-as a voar até que caíam do céu em exaustão. Os ninhos dos pardais foram derrubados, os ovos foram quebrados e filhotes foram mortos. Os pardais e outros pássaros foram abatidos dos céus, resultando na quase extinção das aves na China. Recompensas e reconhecimentos não materiais foram oferecidos às escolas, unidades de trabalho e órgãos do governo, de acordo com o volume de pragas que tinham matado. Mikhail Kloshko, um especialista soviético que serviu como conselheiro da República Popular da China durante a década de 1960, em seu livro de 1964, Cientista Soviético na China Vermelha, relata: A campanha contra as 4 pragas começou antes de eu chegar a Pequim. Durante meus primeiros dias na cidade, fiquei impressionado com os grandes cartazes com a imagem de uma mulher em uniforme militar, uma senhora solene e autoritária que apontava severamente as imagens de um rato, um pardal, uma mosca e um mosquito, 4 dos quais foram riscados com grossas barras vermelhas, o que significava que o governo e o partido clamavam pelo seu extermínio. Vários dias depois, fui acordado de manhã cedo pelos gritos horripilantes de uma mulher. Correndo para a minha janela, vi uma jovem correndo de um lado para o outro no telhado do prédio ao lado, agitando freneticamente uma vara de bambu com um grande lençol amarrado a ela. De repente, a mulher parou de gritar, aparentemente para recuperar o fôlego. Mas um momento depois, descendo a rua, um tambor começou a bater e ela retomou seus gritos horríveis e o agitar louco de sua bandeira peculiar. Isso continuou por vários minutos. Então a bateria parou e a mulher ficou em silêncio. Notei que em todos os andares superiores do hotel, mulheres vestidas de branco agitavam lençóis e toalhas que deveriam impedir que os pardais pousassem no prédio. Em abril de 1960, os líderes chineses perceberam, devido à influência do ornitólogo Zhou Xinsheng, que os pardais comiam uma grande quantidade de insetos, bem como grãos. Ao invés do esperado, a produção de arroz declinou substancialmente. Mao ordenou o final da campanha contra pardais, substituindo-os por percevejos na campanha em curso contra as 4 pragas. A essa altura, no entanto, já era tarde demais. Sem pardais para comê-los, as populações de gafanhotos dispararam e agravaram-se os problemas ecológicos já causados pelo grande salto adiante, incluindo o desmatamento generalizado e o mau uso de venenos e pesticidas. As políticas de Mao e o consequente desequilíbrio ecológico deram origem à Grande Fome Chinesa, que matou por volta de 40 milhões de pessoas, mais do que qualquer outra fome registrada na história da humanidade. They have sealed off famed St. Hedwig's Cathedral, and West Germans can no longer worship at the church where their forefathers were christened and were buried. The communists have never learned that they can never erect a wall between the faithful and their God. Com a iminente queda do Muro de Berlim e, até onde imaginava-se, do socialismo, criou-se uma fissura em outras ditaduras, tornando o caminho para a liberdade muito menos ruidoso. Em abril de 1989, a morte de Hu Yaobang, ex-membro do Partido Comunista Chinês, que se colocava a favor da liberdade econômica no país, acabou desencadeando grandes manifestações que exigiam liberdade de imprensa e o fim da corrupção do governo em Pequim. Cerca de 1 milhão de pessoas se reuniram na Praça da Paz Celestial. Na noite de 3 de junho e na manhã seguinte, os manifestantes foram alvo de uma violenta ofensiva militar, com tanques e soldados que avançavam e disparavam sem pudor contra a multidão.
Estima-se que pelo menos 10 mil pessoas foram assassinadas pelo governo naquele dia. E a imagem de um estudante que se pôs em frente a um tanque de guerra circulou o planeta. Não há atos oficiais na China em memória do massacre na Praça da Paz Celestial. Nas semanas que antecedem a data, a máquina de censura entra em ação e ativa sua ampla rede de algoritmos para apagar qualquer referência à efeméride na internet, mesmo que não seja direta. Em raro pronunciamento sobre o massacre, o conselheiro de Estado, o general Wei Feng, afirmou em 2019 que a repressão aos protestos na Praça Chinesa, que completava 30 anos, foi a política correta. Este incidente foi uma turbulência política e o governo central adotou medidas para deter as turbulências, o que é uma política correta, disse durante um fórum regional em Singapura. Como faz todos os anos, Zhang Xianling, de 81 anos, planejava levar flores ao cemitério próximo ao Palácio de Verão em Pequim, onde as cinzas de Wang Nan, que tinha 19 anos, estão enterradas. O túmulo é vigiado por seguranças e uma escolta policial acompanha Zhang, por sua vez, até o cemitério para mantê-la longe dos jornalistas. Desde 1999, a China é designada como País de Preocupação Particular, CPC, sob a Lei sobre a Liberdade Religiosa Internacional em 1998, por ter cometido ou tolerado violações particularmente graves à liberdade religiosa. A Constituição afirma que os cidadãos têm direito à liberdade de crença religiosa, mas limita as proteções às atividades religiosas normais, sem definir o que deve ser considerado normal. Além do decreto de Xi Jinping, que estabelecia que todos os membros do Partido Comunista Chinês deveriam ser ateus marxistas implacáveis, de acordo com organizações não governamentais, ONGs, grupos religiosos e relatos da mídia internacional, o governo continuou controlando a religião e perseguindo religiosos que entendia como uma ameaça aos interesses do Partido Comunista Chinês. O Political Prisoner Database, mantido pela ONG de Direitos Humanos Duihua Foundation, registrou em 2019 a prisão de 114 muçulmanos, 22 budistas, 4 católicos e 608 protestantes, incluindo membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso, comparado a 435 protestantes, 136 muçulmanos, 22 budistas e 9 católicos em 2018. De acordo com Duihua, esses números são baseados no sistema de classificação para a inclusão do Political Prisoner Database e não representa o número total de religiosos presos. O número de muçulmanos aprisionados não inclui uigures e cazaques, por exemplo, classificados como prisioneiros étnicos. Essas pessoas não são contabilizadas como muçulmanos no centro de detenção, chamado de Centros de Treinamento de Educação Profissionalizante. O Political Prisoner Database listou 2.979 praticantes de Falun Gong em 2019, comparado a 3.486 em 2018. Duihua define religiosos presos como pessoas perseguidas por terem crenças religiosas não oficialmente sancionadas. De acordo com um relatório da Igreja de Deus Todo-Poderoso, 32.815 membros da Igreja foram perseguidos diretamente pelas autoridades, comparado a 23.567 em 2018. O relatório ainda registra que em 2018 e 2019, o governo assediou 39.139 membros, perdeu 17.243, deteve 10.918, torturou 4.509, sentenciou 1.747 e apreendeu pelo menos 56 milhões de dólares em bens da igreja.
Cerca de 40 pessoas morreram em decorrência de algum abuso, como desgaste físico por trabalho forçado ou suicídio devido à vigilância e ameaça do governo para que renunciassem sua fé. Antes da proibição de Falun Gong, em 1999, o governo estimou que havia 70 milhões de adeptos na China. Fontes do Falun Gong, uma prática que reúne meditação, Qigong e princípios de tolerância, verdade e compaixão, estimam que dezenas de milhões de pessoas continuam a praticar de forma privada, e a Freedom House calcula, ainda hoje, de 7 a 20 milhões de praticantes. Segundo o então vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, em 23 de setembro de 2019, na sessão da Assembleia Geral da ONU, o Partido Comunista na China prendeu pastores cristãos, proibiu a venda de Bíblias, demoliu igrejas e prendeu mais de 1 milhão de uigures muçulmanos. Durante a demolição da igreja de Hanan, por exemplo, uma mulher cristã chamada Jing Kui-mei fora enterrada viva. Desde pelo menos 2004, exposições de corpos dissecados e embalsamados como Body Worlds e Bodies, The Exhibition, do anatomista alemão Gunther von Hanges, suscitaram duras críticas em relação à ética desse tipo de exibição e questões sobre a origem dos cadáveres, quase todos chineses. Numa entrevista em 2004, von Hangens, apelidado de Dr. Frankenstein, após transmitir a autópsia de uma alcoólatra na TV alemã, disse: "Já falei a meus funcionários chineses que não aceitem corpos que foram executados", mas adicionou: "Não posso provar que essas pessoas não foram executadas, mas acredito que não." Afirmou ainda que apenas recebe os corpos de oficiais chineses, apesar de não saber a procedência, e só descobriu naquela semana que 7 corpos de sua coleção tinham ferimentos no crânio. À época, von Hangens morava na cidade de Dalian, na China, e empregava cerca de 200 chineses que trabalhavam na dissecção e preservação dos cadáveres em seu centro. Em 2003, a Universidade de Heidelberg entrou com uma ação criminal contra von Hangens, alegando que ele havia se apresentado incorretamente como professor de uma universidade alemã em um documento chinês, e que ele falhou em declarar a origem estrangeira de seu título na Alemanha. Depois de um julgamento, ele recebeu uma multa em março de 2004. Em 25 de abril de 2005, um tribunal de Heidelberg impôs uma multa de 108 mil euros, equivalente a uma pena de prisão de 90 dias, por uma acusação de uso de um título acadêmico ao qual ele não tinha direito, mas o absolveu em 4 outras acusações. Gunther von Hangens, Em recurso, um tribunal superior, em setembro de 2006, reduziu a pena para uma advertência, com uma multa suspensa de 50 mil euros, que, segundo a lei alemã, não é considerada uma condenação criminal anterior. Em 2007, a acusação de abuso de título foi rejeitada pelo Tribunal Federal de Justiça da Alemanha, em Karlsruhe. Em junho de 2019, o China Tribunal, um painel independente estabelecido em Londres para investigar evidências de que o Estado chinês estaria removendo órgãos de prisioneiros enquanto eles ainda estão vivos, como parte de um lucrativo mercado negro de transplantes de órgãos, concluiu que a extração forçada de órgãos foi cometida por anos em toda a China, em uma escala significativa, e que os praticantes do Falun Gong tem sido uma e, provavelmente, a principal fonte de suprimento de órgãos, acrescentando que as evidências de extração forçada de órgãos da população uigur também podem surgir. De acordo com uma investigação do gabinete do Procurador-Geral de Nova York, os corpos exibidos nessas exposições foram obtidos de uma empresa em Dalian, na China, que usou cadáveres adquiridos da polícia chinesa.
O governo dos Estados Unidos estimou que o governo da República Popular da China deteve mais de 1 milhão de uigures, cazaques étnicos, Hui e membros de outros grupos muçulmanos, bem como alguns cristãos uigures, em campos de internamento ou instalações de detenção convertidas e os sujeitaram a desaparecimento, doutrinação política, tortura, abuso psicológico e físico, incluindo esterilização forçada e abuso sexual, trabalho forçado e detenção prolongada sem julgamento por causa de uma religião e etnia. Segundo o Departamento de Estado americano, o governo da China não cumpre os padrões mínimos para a eliminação do tráfico e não faz esforços significativos para fazê-lo. Apesar da falta de esforços, o governo da China condenou alguns traficantes de órgãos e pessoas e começou a cooperar com as autoridades internacionais para lidar com casamentos forçados e fraudulentos na China, uma vulnerabilidade importante para o tráfico de mulheres e garotas estrangeiras. No entanto, durante o período do relatório, havia uma política governamental para a contínua detenção arbitrária em massa de mais de 1 milhão de uigures, cazaques étnicos, kirguizes étnicos e outros muçulmanos na região autônoma uigur de Xinjiang. As autoridades também expandiram a campanha para outras províncias, começaram a implementá-la entre outras minorias religiosas e buscaram a repatriação coerciva e o internamento de minorias religiosas e étnicas que viviam no exterior. Pelo 3º ano consecutivo, o governo não informou a identificação de nenhuma vítima de tráfico. O governo chinês também forçou os uigures a aceitar que funcionários do governo e membros do Partido Comunista Chinês morassem em suas casas e instalassem aplicativos de spyware em seus telefones. A RFA, Radio Free Asia, relatou que em novembro de 2018, o uigur Kharjan Kawu ficou inconsciente durante um interrogatório enquanto estava detido em um campo na cidade de Aksu, morrendo logo em seguida. De acordo com um grupo de exilados uigures, as autoridades prenderam Kawu em 2017 e o acusaram de fazer ligações para famílias que estavam na lista negra do governo. O governo continuou a implantar em vários níveis programas piloto para sistemas de crédito social, que coletam uma vasta quantidade de dados para a pontuação de indivíduos e empresas num esforço para abordar as deficiências de confiança social, fortalecer o acesso a instrumentos de crédito financeiro e reduzir a corrupção pública. Na verdade, segundo o Relatório de Direitos Humanos de 2019, o sistema de crédito social coletou informações sobre violações de tráfego, presença em mídias sociais, amizades e adesão a regulamentos de controle de natalidade, desempenho no emprego, hábitos de consumo e outros tópicos. Portanto, esses sistemas tinham como objetivo promover o controle social e a autocensura, uma vez que os cidadãos seriam responsáveis por suas declarações, relacionamentos e até mesmo informações que outras pessoas compartilharam em grupos fechados de redes sociais. A pontuação de crédito social, entre outras coisas, quantifica a lealdade de uma pessoa ao governo, monitorando as atividades e relacionamentos online dos cidadãos, recompensando ou punindo com base na lealdade de sites visitados, assim como a lealdade de outros internautas com os quais uma pessoa interagiu. Os sistemas também criaram incentivos para que os cidadãos se policiassem. Os organizadores de grupos de bate-papo em aplicativos de mensagens, por exemplo, são responsáveis por denunciar quaisquer postagens com conteúdo inadmissível, tornando-os responsáveis por violações. Em 2013, ano em que Xi Jinping assumiu o poder na China após um mandato supostamente moderado de Hu Jintao, as perseguições voltaram a se intensificar na China. E Bo Xilai, principal rival de Xi, foi condenado à prisão perpétua logo em seu primeiro ano. Além da perseguição, iniciou-se uma nova era de vigilância na China,
com novos programas de crédito social e milhões de câmeras em pontos urbanos. Enquanto registram tudo, elas estão conectadas a softwares de reconhecimento facial, inteligência artificial e diversas outras ferramentas. A tecnologia é parte do projeto Escudo Dourado, Golden Shield, uma rede de vigilância digital em escala nacional que utiliza o grande firewall da China, um sistema-chave do governo para filtrar e controlar o acesso à internet. Curiosamente, o governo de Xi Jinping se vale das dificuldades geradas em todo o mundo pela crise do coronavírus, surgido na China, a fim de exportar esse modelo de vigilância por meio da Huawei, empresa investigada por possíveis violações das sanções dos Estados Unidos contra o Irã. Legisladores americanos também acusaram repetidas vezes a empresa de ser uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, argumentando que o governo chinês poderia usar sua tecnologia para espionagem. Baseando-se nessas informações e em outras, de diversas agências de inteligência, dezenas de países já proibiram sua participação em leilões da tecnologia 5G. O governo da Lituânia chegou a pedir que a população se livrasse de seus smartphones de marcas chinesas. Entretanto, no continente africano, a história tem sido um pouco diferente. Países listados como sem liberdade e parcialmente livres pela Freedom House, como Algéria, Camarões, Egito, Costa do Marfim, Quênia, Madagascar, Marrocos e Moçambique, já têm acordos com companhias de tecnologia de vigilância chinesas que hoje possuem acesso a dados sensíveis como pagamento de impostos, registros legais e de saúde dos cidadãos. O 5G é a quinta geração de internet móvel e traz consigo a promessa de um futuro revolucionário, tornando realidade o conceito de cidades inteligentes, que utilizam a internet para coletar e processar dados em tempo real, e os carros autônomos. Em dezembro de 2018, Meng Wanzhou, chefe de operações financeiras da Huawei, foi presa no Canadá, mas o governo chinês exigiu sua libertação, alegando que a prisão foi uma violação de direitos humanos. Não demorou muito para que o Ministério de Relações Exteriores da China declarasse que, caso não liberassem Wanzhou, haveria consequências, mesmo expediente utilizado com frequência no Brasil pelo embaixador Yang Wanming. Em menos de 10 dias, a China prendia Mikhail Gorvig e Mikhail Spavor, ex-diplomata e empresário canadenses, respectivamente. No dia 21 de dezembro do mesmo ano, Chrystia Freeland, ministra de Relações Exteriores do Canadá, ordenou que a China soltasse imediatamente Kovrig e Spavor. Autoridades chinesas responderam apenas que a prisão de Meng Wanzhou fora feita de maneira ilegal, evidenciando ainda mais que as prisões dos cidadãos canadenses não passavam de uma chantagem. John McCallan, embaixador do Canadá na China, foi demitido após dizer que Wanzhou tinha bons argumentos. Enquanto isso, os Estados Unidos faziam 13 acusações formais a Huawei e a sua chefe de operações, e outros de seus afiliados na América, além de haver vários pedidos de extradição contra Meng. Spavor, enquanto isso, era condenado a 11 anos de prisão na China. Após semanas de negociações, Kovrig e Spavor retornaram ao Canadá e Meng a Shenzhen, na China, onde está localizada a sede da Huawei. O interesse estratégico e a enorme pressão do governo chinês explica por que tantos países se curvaram à gigante chinesa de tecnologia, mesmo com toda a polêmica que envolve seu nome. Há 100 anos, nascia o partido responsável pelo maior genocídio da história humana. Um partido que ainda detém o poder total da China. Talvez a pergunta mais importante a ser feita pelo Ocidente é: devemos trocar nossa liberdade apenas por questões econômicas quando tratamos com países que controlam, prendem, torturam e matam seus próprios cidadãos? Até que ponto o Ocidente vai continuar enganando a si mesmo dizendo: isso não é problema nosso?